coisas que às vezes as pessoas nem conectavam, né, juntos ali, que é o setor de pessoas, lidar com pessoas e tudo mais, que o pessoal vê como uma coisa assim que não tem assim exatamente agilidade, né? Quando tem agilidade é meio seco, meio ali sem, né, sem carinho, sem amor. E quando não é assim é lento, os processos são lentos, os processos tomam tempo e tal. Então, o que a gente veio falar aqui hoje, veio trazer aqui hoje, é justamente a agilidade junto com o que normalmente aquele setor de pessoa traz, né? Que é esse tratamento mais humano, né? Como é que a gente consegue juntar essas duas coisas, lidar com pessoas, né? Lidar com área de pessoas, os trabalhos de pessoas que às vezes são burocráticos, mas às vezes envolvem realmente essa lida aí, né? Então, envolvem ali processos que não necessariamente são burocráticos, são processos que envolvem ali feedbacks, enfim, processos pelos quais as pessoas têm que passar dentro da empresa, mas que a gente lida com isso de forma ágil, né? Mas sem perder o carisma. Então, bem-vindo, Bela, bem-vinda, Bela, bem-vindo, Elton, e vamos embora. Vou deixar a palavra com vocês agora. Opa, Amanda, é isso mesmo, né? São processos que, a princípio, a gente já tem uma visão assim mais burocrática, né? Mais rígida e tudo mais, e a gente muitas vezes não se permite, né? A inovação, a querer fazer sempre melhor. E foi quebrando esse paradigma que a gente aqui na Fast Flow Up, né, tentou desmistificar e destravar novos mares, né, através do Flow Up. O Flow Up que foi o start aí, que deu esse insight para a gente sair melhorando, né. Então, gente, boa tarde, né, eu sou Bela Salgado, Belarmina, né, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, falando sobre esse tema, né, mostrando novas possibilidades, que é isso que é interessante, né, novas formas de fazer. E aí eu vou falar um pouquinho sobre mim, né, eu sou formada em psicologia pela Unicap, faço parte aqui da área de pessoas da FEST/FLOAP, atuo mais de 15 anos na área de RH, né, eu considero o RH generalista, que é aquele RH que sai mapeando, transitando, né, em todos os subsistemas de RH, mas com foco voltado para a gestão de pessoas, né, gestão de gente. E eu estou muito feliz, né, reforçando novamente por esse convite do FLOAP em estar aqui, compartilhando nossas vivências de gestão, né, de pessoas utilizando o FLOAP. É isso, espero que vocês possam, né, que a gente possa contribuir com alguns insights que façam vocês explorarem, né, ainda mais essa ferramenta que podem já estar usando, né, e que é muito versátil, assim, tem muita coisa que a gente pode explorar dentro do FLOAP, né, foi uma dos aprendizados que a gente teve com todo esse trabalho. Não é isso, Elton? Justo, Bela. Boa tarde aí para quem está aqui na sala participando, a Matheus, a Lara, a Mari, Diego, Catarina também. Eu me chamo Elton, né? Desde 2013 eu atuo aqui no Parque Tecnológico do Porto Digital, então, a princípio, voltado para a inovação seja dentro dos processos relacionados a novos produtos ou serviços, ou inovações, né, organizacionais também, que a gente ali submete justamente alguns processos voltados também para a área de recursos humanos, né, ou gestão de pessoas. Atualmente estou aqui na FEST também como analista de pessoas e utilizando a plataforma do FlowUp também para agregar ali, né, dentro dos processos mais ágeis do RH e trazendo um pouco ali da inovação, quebrando esse paradigma também de que a parte do RH é aquela parte mais burocrática que a gente não consegue agilizar alguns processos. Então, a proposta hoje é a gente conversar um pouquinho justamente sobre isso, né, como o RH ele começa a se transformar, deixando de ser uma área tradicional, mas ser uma área mais estratégica, e como a gente pode utilizar ali algumas das plataformas, no nosso caso hoje também o FlowUp, né, para que a gente possa estar agregando ali ao negócio, trazendo uma proposta de valor, dando agilidade aos processos também, e uma transparência melhor para quem acompanha ali as atividades que a gente está executando.
Boa. A Amanda vai poder compartilhar a tela? Posso. Se vocês preferirem que eu compartilhe, eu compartilho. Por favor. Eu pensei que era aquela que estava lá já, com a musiquinha. Aí nem me... abertura, Nem abri aqui. E alguém pediu para participar. Pronto, já aceitaram. Ótimo. Deixa eu abrir aqui. Apresentação de vocês. Compartilhar. Pronto. Deixa eu ver se está 100%. Tá, né? Eu posso compartilhar no Canva mesmo, acho que é melhor. Lari, tu tem essa apresentação aí para tu me compartilhar ela? Enquanto a Amanda está fazendo ali, né, o compartilhamento, todo mundo que está aqui na sala, a Lene, o Matheus, utilizam o FlowUp também? Boa tarde a todos. No caso, o setor comercial faz sim a utilização. Eu faço parte do curso Sucesso do Cliente. Os diretores indicaram que eu assistisse essa apresentação para que eu possa ganhar também conhecimento. Boa, Lene, seja bem-vinda. Obrigada. Pronto. Pronto. Agora vamos compartilhar aqui. Pronto. Tudo certo. Aí tu vai me dizendo aí para passar, tá, Mela? Certo. Aqui a gente já falou, né, qual vai ser o tema de hoje, o RH, implementação de metodologias ágeis dentro do FlowUp, né, nos apresentamos. Então, só reforçando aí, pode voltar um pouquinho, Amanda, para a gente falar sobre esse objetivo, né? A Amanda falou um pouco sobre o objetivo hoje, né, que é mostrar a vocês o que é possível tornar o seu RH ágil, né, com ações simples dentro da ferramenta correta, saindo do campo operacional para o estratégico. Então, essa mudança de mentalidade que a gente quer provocar hoje, trazer alguns insights, né, que pode facilitar a nossa vida, dentro dos processos de RH, de pessoas, tá, de gestão. Pode passar, Amandinha. E aí, eu queria só fazer uma introdução, né, do tema, trazer qual o problema que existia dentro do nosso setor, dentro da empresa, e por quê, né? O porquê que a gente criou, a gente conseguiu fazer tudo que a gente vai mostrar hoje, né? Então, aqui dentro da FEST, a gente já tinha uma filosofia de RH ágil, né? Muito influenciada pelo modelo do negócio, né? A forma de se trabalhar de tecnologia é de método ágil. Então, o método ágil, ele propõe mudanças de forma tradicional de fazer a gestão, visando melhorar o processo de desenvolvimento e ter uma entrega mais rápida e mais assertiva, né? Do projeto ou do serviço, no nosso caso, do serviço. E este era o nosso desejo, ser ágil e assertivo, né? A gente buscava dentro da nossa área sair de um ambiente que vem do campo operacional, burocrático e engessado, né? Para o estratégico, para aquele campo mais analítico, mais de ver os números, para ter entregas mais rápidas e mais assertivas, né? Para o nosso cliente, que são os nossos colaboradores. Então, a gente começou a mergulhar dentro da metodologia ágil, né, e trazer cada vez mais isso para o nosso dia a dia. E aí, Elton vai dar continuidade informando, trazendo para vocês um esclarecimento, né, assim,
Que metodologia é essa? Do que a gente está falando, né? É isso. Joia. Só fazendo uma informação rapidamente, né, quando a gente fala justamente sobre o manifesto ágil, a gente fala justamente sobre aquela dificuldade que, né, uma determinada indústria, e seria a indústria de software, né, eles notaram sobre as suas entregas, e aí dentro desse processo também, né, que não estava compatível ali com as necessidades dos clientes, né, e foi quando eles lançaram justamente esse processo do manifesto ágil, né. Então, falando um pouco ali, fazendo um overview rapidamente, né, dentro desse manifesto, a gente tem ali 4 princípios ali específicos, né, que ele fala sobre indivíduos e interações, né, que é quando a gente começa a dar voz, né, e trazer essa relevância justamente para esse processo entre as pessoas e as interações que elas têm umas com as outras, ao invés de trazer apenas aqueles processos mais burocráticos ou um número ilimitado de ferramentas que talvez aquilo não chegava a um denominador comum. Né? Então, isso acaba atrapalhando muito mais esse processo de entrega do que fazer com que eles utilizassem de uma forma muito mais ágil e eficaz na resolução dos problemas. Automaticamente, a isso também vinha o software em funcionamento, né? Que eles falavam muito também sobre essa questão dessas documentações abrangentes. Acho que quem trabalha ali dentro da área de desenvolvimento de software sabe que existe as documentações necessárias sobre os requisitos para que possa ser desenvolvido ali uma determinada plataforma ou um software em questão. E o que eles perceberam é que quanto mais esse software estiver ali em funcionamento, né, fazendo com que as coisas de fato aconteçam, vamos ver na vida real, esse número de documentação ela pode ser diminuída. E isso, obviamente, vem uma reação em cadeia justamente com essas interações e com os indivíduos que estão fazendo parte justamente no desenvolvimento, né, dessa plataforma, dessa indústria de software. Paralelo a isso, né, a gente tem a colaboração com o cliente, e isso eu acho que, né, é bastante perceptível, principalmente, né, quando a Lene fala justamente sobre o CS, né, que é onde a gente trabalha de forma colaborativa com o cliente, do que a gente ficar apenas atrasando o processo ou alguma entrega específica dentro das negociações de contratos. Então, esse trabalho colaborativo ele é essencial, assim como também dentro da área de pessoas, essa colaboração com os colaboradores, com os gestores, com a liderança, com a diretoria, era importante para que a gente acabe não ficando naquela mesmice de criar várias regras, vários contratos, várias cláusulas específicas, a gente não consegue chegar em solucionar o problema desse cliente em questão e a gente também não consegue desenvolver aquilo que a gente está sendo procurado, né, justamente para atuar nessa solução do problema, né, específico. E sobre responder às mudanças, né, a gente, principalmente quando a gente fala sobre esse manifesto ágil, pegando um paralelo ali, né, das empresas mais tradicionais, que tem uma gestão mais tradicional, e eu posso falar até agora sobre, né, planejamento estratégico, que a gente se via, né, uma vez, uma semana, 2 semanas antes, se faz o planejamento estratégico organizacional, que é válido para todo ano, né? E a gente teve um caso recente, né, de 2, 3 anos atrás, que a gente fala sobre a pandemia, que empresas tradicionais acabaram sofrendo, né, muito mais para quem já utiliza, né, uma manifesto ágil, ou metodologias ágeis no processo de adaptação. Então, sobre o responder às mudanças, é a gente ter esse mindset rápido, principalmente de crescimento, para que a gente não possa ficar apenas engessado a um único plano. Aquilo que está ali colocado em carteira e a gente não consegue mitigar ali, talvez, alguns riscos ou processos, porque aquilo não tinha sido anteriormente visualizado ou imaginado que poderia acontecer. Então, esse manifesto ele veio muito justamente para que essas necessidades dos clientes eles pudessem ser resolvidos por meio ali daquele grupo de pessoas, de programadores, né, que estavam dentro da indústria do software. Então, não muito distante a isso, pode passar, tá, Amanda? Não muito distante a isso, né? Algumas áreas elas precisou se adequar, né? Então, a gente já consegue perceber algumas áreas utilizando algumas metodologias, seja da área do design, seja da área de software, para que se possa se adequar a essas mudanças e conseguir, obviamente, né, trazer um modelo mais assertivo, né, e de forma que pudesse acompanhar a evolução aí do mercado, das necessidades dos nossos clientes. Então, a RH não poderia ficar, né, lá atrás, como muitas das pessoas acabam vendo o RH dentro dessa parte mais burocrática, assim como a área do departamento pessoal, dentre outras áreas também, né? Ou a área financeira também, né? Seria algo muito mais analítica, muito mais engessada, podemos assim dizer. Então,
Dentro da área de RH, a gente trouxe alguns preceitos ali, né, que se tornaram interessantes, né, para o mundo corporativo como um todo, independente da área de atuação, do mercado que está, né, sendo trabalhado, né, mas que a gente pudesse justamente adequar as nossas necessidades e trazendo essa resposta mais assertiva, né, para o ambiente organizacional. Então, dentro dessas questões, a gente traz, né, obviamente, alguns preceitos específicos, quando a gente fala sobre a rede colaborativa, ao invés de hierarquias engessadas, então a gente já fala sobre a valorização da colaboração entre as equipes, né, promovendo ali aquela comunicação aberta, a comunicação mais horizontal, né, essa troca de conhecimento também, né, em toda a organização, em vez de depender apenas das estruturas hierárquicas mais rígidas. Né, um exemplo, né, aqui hoje na festa a gente sempre fala, e de fato a gente acaba promovendo isso também, sobre a comunicação mais horizontal. Então, independente do nível hierárquico, seja um estagiário, seja um júnior, né, um sênior, um pleno, todo mundo ele tem essa facilidade na comunicação, né, com sócios, né, com a diretoria. Então, essa rede colaborativa ela acaba promovendo justamente essa quebra, né, engessada de hierarquia. Né, e a gente vê isso, talvez, em modelos um pouco mais tradicionais. Além disso, a gente trouxe a transparência, né, ao invés do sigilo de comunicação, inclusive a transparência é um dos nossos valores, então a gente percebe que essa transparência ela é fundamental para a construção da confiança e alinhamento também. Então, a gente faz, né, optamos aí, né, por comunicar informações que são relevantes e de forma aberta e clara também, ao invés de depender apenas da eficácia da comunicação, né, tipo, né, rodar um memorando, como a gente viu anteriormente, ter lá um quadro de aviso específico, não que isso não aconteça, mas quando essa transparência ela acaba fazendo parte da nossa cultura, né, a gente consegue agilizar, inclusive, também alguns processos e diminuir alguns ruídos que podem acontecer, né, mesmo estando em um modelo híbrido, né, não tendo mais aquele momento do cafezinho, mas a gente acaba diminuindo aí esses ruídos. A gente fala sobre a adaptabilidade, né, em vez de regras, né, então a gente reconhece ali a importância de se adaptar à frente das mudanças das circunstâncias ou dos requisitos, né, optando ali por uma abordagem mais flexível, em vez de aderir de forma mais rígida a um conjunto fixo de regras. Né, a gente traz o processo da inspiração e comprometimento também, né, mais do que o processo de retenção. Então, a gente busca sempre envolver as nossas equipes, desculpa, né, inspirando eles, reconhecendo que essa retenção efetiva ocorre quando os colaboradores estão motivados e estão comprometidos ali com a visão e com os objetivos organizacionais. Né? Então, não adianta a gente trazer um pool de benefícios, de informações específicas, né, que venha estar agregando valor. Além para disso, a gente precisa fazer com que eles percebam justamente a relevância do negócio, né, o resultado que eles trazem por trás da atividade que eles estão se comprometendo a realizar. Então, a gente percebe que dessa forma a gente consegue muito mais trazer esse processo de engajamento, que está lá embaixo também, que a gente vai estar falando um pouquinho, mas já pegando esse gancho. Quando a gente trabalha dessa forma, a gente acaba tendo ali, né, um engajamento mais ativo, né, mais entusiástico ali por parte do colaborador, né, em suas responsabilidades, promovendo aí esse ambiente, né, onde o trabalho ele acaba deixando de ser visto como obrigação, né, como uma obrigatoriedade, ele vê que ele precisa ali entregar alguns resultados específicos e que sua contribuição ela é valiosa para o negócio. Né, e, né, vendo um pouco disso também, a gente traz aí a motivação, que é quando, né, a gente deixa de ter esses estímulos, né, na verdade, a gente deixa de ter esses estímulos mais externos para a gente trabalhar esses estímulos internos, né, do que essas outras recompensas que geralmente as pessoas olham mais dentro do quesito financeiro. Então, a gente foca em cultivar a motivação, né, impulsionando ali pelo significado do trabalho, pela paixão, né, pelo alinhamento do propósito, dos valores, em vez de depender excessivamente ali de recompensas externas como principal fonte de incentivo. Tá? Então, isso a gente traz um pouco além daqueles preceitos do Manifesto Ágil, trazendo para essa visão um pouco mais do RH. Pode passar, Amanda.
Joia. E aí, dentro desse processo, a gente tem os princípios ali do Manifesto do RH Ágil, né, que a gente traz uma abordagem um pouco mais dinâmica, né, trazendo, né, um processo de adaptação ali e a centralização das pessoas, né, dentro da área de gestão de recursos humanos. Então, a gente tem ali, né, o processo do incentivo à mudança e crescimento, né, a gente traz a consciência do bom clima organizacional, a construção de equipes colaborativas, o apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional também dos talentos e a motivação contínua dos times, né? Então, a gente percebe que isso acaba sendo ali um processo de reação em cadeia quando a gente começa já a abordar, né, esse manifesto ágil dentro do processo do RH. Então, a gente consegue até separar aí alguns processos específicos, como incentivo à mudança e crescimento, a gente pode falar sobre a questão da progressão de carreiras, o bom clima organizacional, a gente consegue falar sobre a pesquisa de clima e como algumas ações elas podem desenvolver aí uma pontuação melhor ali no processo do NPS, né? A construção de equipes colaborativas, que é esse investimento em algumas interações mais específicas também, com compartilhamento de informações, talvez com universidades corporativas, com incentivo à educação, assim voltado também para o apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos talentos, né? Então, quando a gente traz a trilha de carreiras também, o PDI, né, trazendo valor ali para dentro da organização, o feedback, o one-on-one, e com tudo isso, a motivação contínua aí dos times, dependendo da área de atuação, seja do CS, seja comercial, seja do RH, seja do time de desenvolvimento, né, e assim por diante. Então, é toda uma construção, né? Se vocês perceberem, vem o RH ágil, ele vem de uma história, né? O Manifesto Ágil, que era voltado para a tecnologia, e aí as outras áreas e todas as outras empresas achou essa forma de se trabalhar muito interessante e disse, não, vamos adaptar para o nosso negócio, né? E aí a área de gestão de pessoas não ficou de fora, né? E vocês viram aí que foi criado um manifesto de RH ágil, como o Elton muito bem explicou, que tem tudo a ver com a necessidade hoje de mercado, minha gente. Eu acho que é muito difícil você encontrar uma empresa hoje que ela se fixe e consiga reter colaboradores no modelo totalmente tradicional, tá? Então, você percebe que é o próprio colaborador hoje que pede esse modelo de trabalho, sabe? Esse modelo de trabalho ágil. É algo que vem da geração, sabe? É algo que é muito mais além. E aí a gente vê os benefícios, né? Com tudo isso. Porque esse modelo de trabalho só vem ganhos, né? Porque, acima de tudo, é a humanização. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? Como é que a gente conseguiu colocar isso na prática, né? Todo esse manifesto, toda essa proposta. E aí, Amanda, acho que é o próximo, né? Como melhorar os processos de RH dentro de uma metodologia ágil, né? E aí a gente utiliza o Flow-up. Então, o que foi que a gente percebeu, né? Foi no Flow-up que a gente viu algumas possibilidades. A gente tinha um problema, né? E visualizamos a solução lá. Qual era o nosso problema, né? A gente, vez ou outra, a gente percebia que os nossos processos aconteciam falhas, né? São processos bem robustos, são processos que a gente precisa seguir passo a passo, grandes etapas, e aí existiam algumas falhas, a gente precisava mapear isso, né? E foi no Flow-up que a gente viu essa possibilidade, né? Através da estrutura já que tem no Flow-up, né? Ele já tem uma estrutura de Kanban, que favorece essa gestão à vista, e quando a gente bate o olho naquele quadro, a gente já percebe o que é que precisa dar atenção, né? O que está fora do trilho. Então, foi nessa visão que a gente começou a explorar. Então, a gente começou a explorar as funcionalidades que tem disponível lá no Flow-up, né? Para poder mapear os nossos processos de RH e de gestão. Ainda não está perfeito, tá, gente? Mas estamos no caminho, né? Faz parte também da metodologia ágil, né? E melhoria contínua, né? E aí permitiu, né, que
a gente utilizasse nossos processos lá dentro do FlowUp. Que funcionalidades são essas, né? Que é o que a gente quer ver aqui hoje. A gente utiliza hoje os quadros Kanbans, que é os quadros Kanban, né? Que é o que vem com aquela gestão à vista, bem legal. Os modelos de quadro, aqueles modelos que a gente pode criar e deixar lá fixo, né? E isso agiliza muito o nosso trabalho. Os fluxos de trabalho, e também conseguimos, né, de uma forma muito criativa, transformar os quadros Kanban em quadros de comunicação interna, e a gente vai mostrar isso para vocês hoje, né? E o pulo do gato, para tornar a área mais estratégica, são os relatórios que a gente consegue puxar através desses quadros. Eu não sei se vocês já utilizam isso, né? Mas quando a gente puxa o relatório da forma que a gente está fazendo, né? A gente consegue medir. Então, a gente, como diz o Peter Drucker, né? O que pode ser medido pode ser melhorado. Então, é nessa teoria que a gente vai, né? A gente vê lá a quantidade de tasks, por exemplo, que a gente consegue fazer num sprint. Tanto, a gente tem capacidade para melhorar, né? Então, a gente tem um número e a gente consegue explorar aquele número para uma melhoria contínua, né? E aí a gente pode passar para o próximo. Então, certo, mas como funciona, né? Como vamos fazer isso? Tem algumas dicas aqui que a gente, né, separou para vocês, tipo, primeiramente, a gente precisa fazer adaptações. A gente trabalha com processos, com a legislação, né, em qual a gente não pode ignorar, a gente precisa seguir, porque o problema depois é maior. Então, a gente precisa fazer algumas adaptações dentro do que tem lá dentro da estrutura do FlowUp, né? Nosso foco são as pessoas, diferente lá do Manifesto Ágil, que começou para o foco em processos, né? E pessoas têm suas individualidades, e aí a gente precisou ter esse olhar também, essa flexibilidade dentro dos processos. E explorar as funcionalidades, né? Essa exploração é que é o pulo do gato. Pode passar, Mandiana. E aí a gente vai mostrar o que foi realmente que a gente conseguiu, né, dentro das funcionalidades do FlowUp, a gente utilizar como nossa prática. E aí vem os quadros de sprints, né? Eu não sei se vocês sabem, mas sprint é uma ferramenta dentro do processo Kanban, ou do processo de Scrum, né? Um método ágil que existe. Então, o pessoal aqui de projeto já trabalha muito em cima de Scrum, então a gente foi muito influenciado por isso, né, e estimulado a trabalhar dentro do nosso dia a dia, nossas rotinas do dia a dia, na metodologia Scrum, e aí adaptamos a nossa sprint. Sprints são ciclos de conjuntos de atividades, como vocês percebem aí, que eles devem ser executados num determinado tempo. Tem algumas empresas, alguns projetos, né, que consideram 8 dias ou 15 dias, aí vai depender da realidade de cada um, tá? E aí, com essas sprints, a gente agiliza a nossa rotina, né? Como? A gente planeja, tem um dia de planejamento de sprint. Catarina está aqui presente, ela pode confirmar. Então, a gente planeja a nossa sprint das atividades que vai acontecer nos próximos 15 dias, né? E para acompanhar essas sprints, a gente também utiliza das dailies, que é uma reunião diária, né, de 15 a 30 minutos, em que a gente explora esses quadros, as sprints, né, e acompanha a evolução deles, né? Então, a gente tem uma visão que aí a gente sobe lá para o Manifesto Ágil, com a transparência, com acompanhamento, né? E é através dessas dailies que a gente consegue
destravar os impedimentos, a gente consegue acelerar processos em que, se não tivesse essa reunião, a gente poderia só lembrar deles quando o fogo estivesse pegando, sabe? Então, as sprints e as deles são essenciais, assim, para a gente trabalhar dentro de um perfil de agilidade, tá? Porque a comunicação, ela fica muito mais rápida, e a gente tem essa visão, né, essa gestão à vista de como é que anda as nossas atividades, como é que estão nossos processos. E outra coisa que a gente pode ganhar também é que não deixa passar nenhuma atividade, né, que a gente precisava fazer, né? Então, uma função que a gente tem lá dentro, que é ótimo para a gente, e melhorou ainda mais quando o Flowup migrou para a agenda Google, né? Então, quando a gente coloca lá os prazos nas tasks, ele já migra diretamente para a nossa agenda de Google e facilita demais o nosso planejamento, nossa rotina diária. E eu acho que com as sprints são essas informações que a gente tem que passar. Um dos pontos também que eu acho que os meninos podem concordar comigo, que a gente ganha muito nas deles, é a conexão. Para equipes que trabalham remotamente, gente, isso é super importante, porque a gente tem aquele ponto diário de encontro, né? E essa conexão, ela termina sendo feita, né? Fortalecida. Então, é um dos pontos que eu gosto de reforçar das deles, as nossas queridinhas. Modelo de quadro. Olha, dentro desses modelos de quadro, né, para quem já utiliza ali o Flowup, a gente tem alguns modelos que a gente pode, né, a princípio, criar, né, adequando aí a nossa necessidade com as informações a qual a gente deseja. Obviamente precisa ter um perfil específico, né, dentro da plataforma. Não é todo mundo que consegue editar ou criar algumas funcionalidades que tem dentro desses quadros, mas a pessoa que está ali, né, já com um nível, né, de gestão, então consegue estar criando alguns quadros mais específicos e, obviamente, também, dependendo de como é feita essa comunicação, outras pessoas podem, né, contribuir para o desenvolvimento desses quadros. Mas o importante é que a gente ganhe agilidade de fato. Um exemplo, se a gente já tem um processo bem definido, né, bem maturado, né, sobre as ações relacionadas ali ao planejamento de onboard, né, ou talvez sobre o processo de contratação, né, para um novo colaborador. Então, a gente só faz replicar esse quadro, obviamente, alterando algumas informações específicas, talvez o nome da pessoa que vai ser contratada, ou, né, o modelo de contratação, se é um modelo para estágio, se é um modelo seletista, se é um modelo mais PJ, ou talvez trazendo a realidade ali para Lene, né, se é um cliente diamante, talvez, se é um cliente de nível ouro. Então, ela pode estar desenvolvendo ali, junto com o time de CS, alguns quadros específicos para a área, né? Ou até mesmo compilando aqui algumas informações, né, que estaria relacionado ali no universo do CS. Então, a gente ganha agilidade dentro desse processo, porque a gente só faz, na verdade, replicar esse quadro. Então, aqui a gente já fez, né, alguns quadros específicos dentro da área de pessoas, e que isso acaba, né, trazendo uma celeridade maior dentro dos nossos processos. A gente tem dentro dos modelos ali correspondentes aos quadros, a gente tem um quadro de admissão, que a gente vem com todas as atividades específicas que precisam ser feitas, né? Seja o recebimento da documentação por parte do colaborador, né? Ou o check-in para ver se toda a documentação está de forma correta, enviar para a contabilidade para que possa fazer um cadastro ali no E-Social, criar um contrato ali de trabalho, né? Ter ali o termo de confidencialidade e sigilo, separar os equipamentos, caso necessite, como computador, headset, mouse, né? Se é um colaborador daqui de Recife, então a gente tem um procedimento específico. Se ele é um colaborador de outro estado, então a gente tem uma outra adequação referente ao processo. Então, tudo isso a gente acaba trazendo essas informações, né, dentro dos modelos de quadros, e o que é mais importante, né, e a gente volta lá para aqueles princípios ali do manifesto, é a transparência.
Então, tecnicamente, e aí pegando já um gancho, né, que eu vou estar saindo, né, durante alguns dias de férias na próxima segunda, mas uma vez que as informações elas estão documentadas, né, estão ali de fácil acesso, que é uma das coisas que a gente sempre fala dentro do modelo remoto, dentro do modelo híbrido, é que, na verdade, a gente precisa das informações, né? Quanto mais essas informações elas estiverem detalhadas e disponíveis para a gente, menos, em algumas das áreas, obviamente, não são todas, mas a gente vai precisar menos das pessoas, porque a informação que a gente precisa, ela está lá, né, à vista, né, disponível para que a gente possa estar acessando. Obviamente que tem um contexto aí de cultura ali por trás, de como essas informações elas são gerenciadas e disponibilizadas também. Mas, no nosso caso, a gente utiliza alguns quadros que vai estar facilitando esse processo. Então, se eu tiver, dentro desse meu período, né, de sair de férias em um processo desse, um exemplo da admissão, ela não tiver 100% concluída, né, finalizada, como a gente tem ali dentro daquele quadrante ali verde, que são todas as atividades que a gente conseguiu concluir, então a Bela ela pode chegar nesse quadro e ficar aqui, poxa, está faltando algumas das atividades, está faltando criar a assinatura do novo colaborador, está faltando criar o acesso dele na nossa plataforma, está faltando enviar o tipo de onboard. Então, todo esse processo não vai estar ali detalhado, então ela vai saber exatamente o que já foi realizado e o que está ainda pendente. Né? E esse pendente é o que falta realizar, ou se tem algum impeditivo, né, que acabe comprometendo justamente essa atividade a ser concluída. É isso. Esses modelos de quadros, minha gente, eles são a cereja do bolo, assim, para quem trabalha com processos longos, com processos com muitos detalhes, sabe? Porque isso agiliza demais a nossa atividade, a gente percebe hoje isso aqui, né? Imagina um processo de admissão que começa lá desde da abertura da vaga, não, desde da abertura da vaga de recrutamento e seleção, né? Desde da escolha do candidato, né, lá no onboarding, a entrega de documentação, tudo, até a chegada dele. São várias etapas, minha gente. E aí, se corre o risco muito grande de você esquecer coisas importantes, que têm um impacto muito grande no colaborador, na satisfação dele, né? Então, quando a gente monta esse modelo de quadro, e aí montar com muito cuidado, com muita atenção, revisitar se precisar, né? Ele é um quadro vivo, né? Então, a gente mudou o processo, aí a gente utiliza a adaptabilidade lá do Manifesto Ágil e modifica, né? Tudo para que fique tipo um checklist. A gente utiliza realmente como checklist de admissão, né? Onde a gente precisa fazer essas etapas, e essas etapas elas precisam estar finalizadas até o colaborador, até o onboarding do colaborador, que é outro quadro que é criado, é um outro processo. Então, a gente precisa certificar que todas as atividades aqui que foram mapeadas, elas precisam estar finalizadas para que aquele processo ele está assertivo, para ele estar completo. Então, é uma visão maravilhosa que a gente tem aqui, né? E aí a gente começou, como eu falei, né? A gente começou a mapear os processos possíveis para isso. Processos que a gente precisava de checklist, a gente precisava checar as tarefas, né? As etapas. E aí, onboard, recrutamento e seleção, admissão, demissão e todos os tipos de demissão, que é bem complexo, cada tipo de demissão tem uma necessidade, é um processo diferente. Então, a gente conseguiu mapear e continua mapeando esses modelos de quadros dentro do FlowUp, na medida em que, quando eu preciso de uma admissão, eu puxo o modelo e já está todas as etapas ali, eu só vou precisar ir alterando conforme eu vou realizando. Então, gente, foi uma virada, assim, sabe? Para a gente, porque otimizou bastante, tanto satisfação do nosso cliente, que é nosso colaborador, né? E a gente trouxe mais velocidade para os processos, então, agilidade presente e a excelência, né? Excelência no sentido de que a gente erra menos quando a gente utiliza a ferramenta correta, sabe? Quando a gente tem algo que nos ajude. Então, isso é muito importante. E todo mundo ganha.
né, vocês podem ter certeza que aumenta a produtividade do time, né, do time de pessoas, principalmente, e quando eu falo de aumentar a produtividade, minha gente, eu gosto de reforçar que não significa que é aumento de trabalho, tá? Mas sim a diminuição de esforço, uma coisa que a gente ficava ali fazendo retrabalho, né, se estressando, porque esqueceu de alguma etapa, de alguma tarefa. Na medida em que a gente tem isso já mapeado, aumenta a nossa produtividade e a gente faz muito mais fácil, a gente faz muito mais leve, né, que é o que eu gosto de falar, aumenta a produtividade, é tornar a sua atividade mais leve, e aí quando está leve, a gente consegue realizar mais coisas, né, e aí o nosso colaborador ganha, porque ele não tem mais surpresas inesperadas, e a empresa, porque a empresa passa a ter credibilidade para o seu time, né? Então, porque a gente erra menos, porque a gente está com tudo em dia, não tem atrasos, e aí só tem ganho, né? Realmente foi uma virada de chave quando a gente passou a utilizar o Flow-up nesses nossos processos, tá? Qual é o próximo? Comunicação interna. Dentro da comunicação interna, e aí dentro de um processo da área de pessoas, né, como aquele window map, como a gente falou, né, a princípio lá sobre aquele quadro de aviso ou memorando, a gente tem um quadro específico para comunicação interna, então a gente tem todas as informações específicas que todo colaborador, ele, né, quando precisar, ele consegue aí ter essa informação de forma mais rápida, né? Eu acho que para a gente que trabalha na área de pessoas, sempre vai existir dúvidas. Seja quando é que a gente vai receber o salário, né? Se eu posso acessar um determinado benefício, quando é que eu posso tirar férias, né? Para onde é que eu vou depois de junho ou depois de pleno. Então, todas as informações a gente conseguiu agrupar justamente dentro do processo da comunicação interna também. Né? Obviamente, então a gente traz ali o mural de carreiras, a gente fala sobre os benefícios e incentivos que a gente possui hoje aqui na FEST, a gente fala justamente sobre as políticas de trabalho dentro desse modelo aí, né, de trabalho, né, do home office ou do modelo híbrido. A gente fala sobre a nossa família, né, a família FEST também, que são as pessoas que compõem justamente aqui o time. Então a gente traz ali as informações correspondentes, né, as boas-vindas para todo mundo que acaba vindo fazer parte aqui, né, do time da FEST. Então, a gente atribui principalmente esse quadro dentro do processo do onboarding para que as pessoas elas possam, né, verificar e ter as informações ali disponíveis, e não, né, acaba travando talvez um processo, uma necessidade ou uma informação que poderia ser retirada de uma melhor forma possível, de uma forma bem mais clara e mais ágil, e não necessariamente ter que ir lá na sala do RH ou ter que entrar em contato ali pelo Discord, a não ser que surja alguma outra dúvida, né, que talvez não esteja ali tão clara, e como o Bela falou, né, quando a gente deixa de fazer alguns processos mais burocráticos, trazendo leveza, né, e não ficar engessado em alguma atividade, a gente consegue pensar também de forma estratégica e de como a gente pode dar melhorando essas informações. Então, a melhoria contínua ela vai existir sempre. Né, as necessidades elas acabam mudando aí de acordo, né, com o indivíduo, né, e suas particularidades, assim também com o passar do tempo. Então, qualquer mudança de legislação, uma mudança do benefício que foi lá dentro da nossa convenção coletiva, então a gente corre para esse quadro, para a comunicação interna, a gente consegue estar fazendo essas alterações. E, óbvio, né, utilizando ali a plataforma do Flow-up, e todo mundo que está ali, né, com as informações sobre notificações, qualquer mudança que a gente faz aqui no quadro, ele já recebe isso pelo e-mail. Então, isso acaba facilitando também esse processo de comunicação interna. Vai passar a moda. Né? Então, a gente tem um mural, né, de carreira, como tem aí, né, que também faz parte do processo de comunicação interna. Então, a gente fala sobre todos aqueles passo a passos, né? Seja ali sobre as competências específicas para cada cargo, qual é a proficiência que estaria relacionada justamente a esse processo, a descrição dos cargos que a gente tem aqui na FEST, então, quais as competências, seja ela hard ou soft skills, né, o que eu preciso desenvolver para que eu possa estar aí almejando um novo patamar da minha carreira. A gente fala sobre o organograma aqui também da FEST, como é que ficam as caixinhas separadas, como é que a gente tem essa comunicação mais horizontal, mas a gente também tem essas hierarquias, né, entre, né, os desenvolvedores, suas senioridades, quem é sua gestão, quem é sua responsável.
Então, isso para toda esse organograma, ele engloba toda a FESP, independente das áreas de atuação. Mas a gente também deixa isso específico ali dentro do processo do Mural de Carreiras, porque é uma das coisas que a gente percebe que chama atenção, né, para quem está desejando vir aqui, né, para casa, ou para quem já se encontra aqui presente, sobre essa carreira que quer ser desenvolvida aqui dentro, tá? Aqui na FESP. Então, é isso, gente. A gente encontrou essa possibilidade dentro do FLOAP também, se vocês perceberem, é uma forma bem disruptiva de utilizar o FLOAP, né? Utilizar ele como uma inovação do nosso quadro de avisos, né? Para quem trabalhou remoto ou trabalhou presencial, do formato mais antigo, nas empresas tinham os quadros de avisos, né? E aí a gente traz esse modelo de intranet aqui para dentro da nossa página do FLOAP, né, com essas informações. E iniciou com o mural da pessoa colaboradora, com aquelas informações administrativas, hoje a gente evoluiu para o mural de carreira, e aí a gente não para, estamos vendo mais possibilidades. É isso. Vamos falar agora do nosso quadro de reunião one-on-one, né? Foi uma forma da gente falar sobre a nossa gestão, né? Então, a gestão de pessoas entrou também dentro do FLOAP, né? Iniciando aqui com o quadro de reunião one-on-one. A gente tinha essa necessidade, né, de estabilizar um ritual dentro da empresa, né, de estruturar as nossas reuniões one-on-one. Então, teve todo um combinado antes, um planejamento, e aí uma das ferramentas que a gente utilizou para estruturar foi o FLOAP, através desse quadro, onde ele vai trazer para a gente uma visão de como está o nosso percentual de realização da reunião one-on-one. Então, na medida em que, né, os nossos colaboradores estão recebendo as reuniões, que são super importantes para a conexão, para melhorar relacionamento, para despertar confiança entre times, né, para aumentar o nosso engajamento, que a gente utiliza a reunião one-on-one com esse objetivo, né, de conexão. E aí, uma das ferramentas que a gente teve das possibilidades que a gente viu foi aqui lançar no quadro, né, no quadro Kanban do FLOAP, trazendo essa forma criativa, né? Os status, eles são os nossos gestores, e embaixo as tarefas são os nossos colaboradores, na forma que, né, o gestor ele vai precisar dar visibilidade para a empresa, para a área de pessoas, quais são as reuniões, os colaboradores que receberam reunião one-on-one, movendo as tasks lá para finalizados. E isso aí, ele traz uma visão para a gente no final, se a gente está crescendo com essa frequência de realização de reuniões, ou se a gente está descendo, né? E, como eu falei para vocês, o número é super importante para a gente ter uma área estratégica, né? Para a gente ver e se incomodar e tentar melhorar. Além de tudo isso que traz esse quadro de reunião one-on-one, ele também a gente utiliza de uma forma muito legal a comunicação dentro dele. Então, quando a gente tem ali as notificações configuradas para a gente receber as notificações dentro do FLOAP, né, a gente pode utilizar, por exemplo, o campo de comentários que tem lá no Task para passar alguma informação para o gestor. Por exemplo, vamos trazer a Amanda aqui como exemplo, nossa gestora de marketing e FLOAP. A Amanda fez a reunião one-on-one com Lari, e aí, por algum motivo, não atualizou lá o MyCarrer, que é o outro processo que a gente tem de carreira aqui dentro da FEST, né? E aí, eu olhando, analisando e acompanhando essa evolução, eu posso marcar a Amanda lá em comentários e falar, Amanda, não estou visualizando os comentários lá no MyCarrer.
que houve? E aí a Amanda recebe essa informação e ela prontamente ela pode já ajustar isso. Então, a comunicação ela fica mais fluida, sabe? Existe eu não preciso abrir um Discord, passar por e-mail, eu não preciso tornar o processo mais, sabe, complicado. Ele fica lean. E é isso que a gente busca, sabe? Tá trazendo sempre essa coisa mais leve. E a gente tem recebido está sendo utilizado muito, muito bem esse quadro e a gente está gostando bastante, sabe? Desse modelo aqui dentro do FlowUp. Pode passar, Mandinha. A gente já está bem em cima, visto como esse povo de pessoas fala, né? Mas e aí, o que é que a gente ganha com tudo isso? O que é que a gente visualiza hoje dentro da nossa área, né? Como eu estou te falando, os processos eles ficaram mais lean, né? Sem desperdícios. A gente terminou visualizando o processo e diminuindo os retrabalhos. A gente tem esse processo mais, sabe, linear, sem desperdícios, sem retrabalho. Diminuímos o retrabalho, já é o segundo aí, né? E aí, retrabalho, minha gente, consome demais, vocês sabem, né? Vocês que estão no dia a dia aí, quando a gente precisa refazer as coisas, isso consome demais e atrapalha demais a nossa agilidade nos processos. Aumenta a satisfação dos nossos clientes, como eu falei, né? A gente falou muito aqui. Os nossos clientes, eles ficam muito mais satisfeitos, porque tem assertividade, né? Nas solicitações dele, na comunicação, então foi um dos nossos ganhos grandes. E melhorando nossa performance como área de pessoas diante do negócio, que é importante, né? Como área de pessoas, é importante a gente se mostrar para o negócio que a gente dá resultado, que a gente tem números e que esses números eles estão direcionados para a melhoria do negócio. Então, através do FlowUp, a gente consegue trazer isso, dar visibilidade para os nossos diretores, os nossos CEOs, né, de como importa a área de pessoas, como ele está impactando no negócio, na medida em que eu mostro um crescimento das reuniões one-on-one, que representa isso lá, engajamento, que leva isso para o impacto no LinkedIn, e aí esses resultados, eles vão vir mais fáceis, sabe, através dessas metodologias que a gente está utilizando. Mais alguma coisa? Mandinha, acho que tem aí, né? Para a gente ir terminando. Então, quais são as dicas, né, para explorar o FlowUp? As dicas que a gente catou aqui, que a gente pode dividir com vocês, né? Gente, brinca com os campos já existentes, né? Hoje a gente tem várias funcionalidades dentro do FlowUp, então, aproveita, né? Olha para os processos de vocês, para a cultura que vocês têm, para o método que vocês usam, e vê as possibilidades dentro do FlowUp. O FlowUp, ele traz uma agilidade muito boa, né? Então, brinquem com esses campos. Criem modelos, os fluxos também, a gente pode deixar fluxos prontos lá, né? Isso aí vai facilitar a vida de vocês. E aí vocês podem duplicar, ganha muita rapidez, muita agilidade, sabe? Altere a privacidade conforme for necessário, o FlowUp nos permite isso, então, assuntos de RH geralmente são muito sensíveis, né, sigilosos, então a gente tem a possibilidade lá de colocar só Elton vê, só Catarina, né, então a gente tem como fechar, então não é uma comunicação irresponsável, a gente pode colocar os processos que precisam ser focados nas pessoas, eles conseguem, né? A gente consegue fazer isso no FlowUp. E centralize sua gestão através do FlowUp, né? É uma coisa que a gente bate muito, né? Que a gente precisa fazer alinhamentos com a nossa gestão. Não adianta ter tudo isso bonito, mapeado dentro do FlowUp, ter tudo muito certinho se a gente não utiliza. Então, precisa ser alinhado com o time. Gente, a partir de agora, a gente vai trabalhar esse processo dentro do FlowUp, né? E
E como é que a gente consegue isso? À medida em que, se eu vou falar alguma coisa de admissão, eu falo admissão dentro do quadro de admissão, dentro do FLOAP, através do @ lá em comentários. Então, se eu preciso lembrar alguma coisa para Elton sobre admissão, Elton precisa falar comigo sobre alguma coisa de admissão. Vai lá, utiliza o quadro do FLOAP. Se a gente não utilizar, não vai entrar no DNA, não vai entrar no hábito, não vai entrar no dia a dia, na rotina, né? A gente sempre vai deixar lá esquecido e vai utilizar outros caminhos. E não é essa a proposta. Só vai dar certo se a gente conseguir, né, trazer essa gestão dos processos para o nosso dia a dia, né? Através do FLOAP. Então, explorem a comunicação, a tratativa, o acompanhamento, né? Façam checkpoints dentro do FLOAP. E aí a gente está chegando no final, né? Amanda chegou aí para dizer, falasse demais. Chegamos na parte de abrir para perguntas, Maninha. Já está abrindo para pergunta, né? Mas foi muito massa, gente. Obrigada aí por dividir como vocês usam, né? Enfim, a lógica de vocês aí do RH e também como vocês usam o FLOAP no RH, que é uma forma, assim, vocês vão até do uso mais tradicional ali, né? Organizando sprints e tudo mais, para também um uso completamente criativo aí, né? Então, acho que é muito legal mostrar que existem outras formas de você usar as ferramentas que a gente está dando ali, né? As ferramentas que o FLOAP traz. O quadro Kanban você pode usar da forma que funcionar melhor para você. Não precisa ser só daquele jeito ali mais tradicional que todo mundo usa. Você pode usar da forma que funcionar para você. Então, esse ponto que Bela levantou aí de, tipo, mexer, brincar, né, com as ferramentas que tem ali, é super válido. E eu acho que traz mais possibilidades ali, né, para você, no caso. Então, você termina conseguindo centralizar mais coisas e até resolver questões que você não achava que dava para resolver por ali. Então, foi muito massa. E agora é hora de perguntar. Se alguém que tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone ou então mandar uma mensagem ali, né, no quadro de comentários, que a gente responde. É importante também, Amanda, a gente falar, né? Nesse momento, a gente não conseguiu trazer os passo a passo, né? Como é que faz tudo isso. Mas a gente deixa aí aberto, né, Elton? De que se alguém precisar, a gente pode, né, fazer juntos, dar dicas e tudo mais, assim, como é que cria, né? Como foi que a gente pensou, amadurecer, né, o pensamento. E aí a gente fica à disposição. Arrasaram, muito massa. Então, a gente pode finalizar por aqui, acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, então, obrigada, tá, gente? Muito obrigada aí pela parceria, foi muito legal a apresentação, e aí, para quem chegou no meio, ou então não conseguiu assistir até o final, a gente vai disponibilizar o webinar lá no nosso YouTube, então, em breve a nossa equipe vai enviar o link do YouTube para vocês, né, por e-mail, para quem se inscreveu no webinar, e vai estar lá disponível para vocês assistirem no tempo de vocês também, ou quem quiser reassistir, dar uma olhada ali, né, assim, colar ali dos quadros de Bela e Elton, rola também, vai estar tudo lá no nosso YouTube. Então, são modelos bem legais, e aí vocês vão poder usar aí no dia a dia de vocês, se vocês quiserem. E também, como Bela disse que ela e Elton estão disponíveis aí. Então, é só procurar lá no LinkedIn, né? O que vocês acham. Então, é isso, gente. Tenham uma boa tarde. Muito obrigada pela companhia. E o nosso webinar termina por aqui. Obrigada, pessoal. Aproveitem. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Cheiro, tchau.